Quando a gente vai num restaurante, a gente senta na mesa, né? Normalmente tem um prato lá, tem o guardanapo e tem os talheres, né? Eu peguei aqui para facilitar. Então você tem normalmente faca, o garfo e a colher. E por que tem três, né? Porque cada um tem uma função na refeição. Então um vai servir para cortar a carne, para cortar a salada, etc. Você tem a faca, o talher vai servir para, o garfo vai servir para você, né, pegar o arroz, pegar o feijão, etc. Eventualmente até garfar ou espetar um pedaço de carne. E a colher para você comer a sobremesa, uma sopa e por aí vai. Cada uma das ferramentas tem uma funcionalidade diferente. Então, não é diferente no nosso negócio. Nós temos ferramentas específicas para determinadas funcionalidades. Então, é importantíssimo o empreendedor conhecer quais ferramentas servem para que funcionalidade, né? Para que função, qual é a demanda de cada ferramenta. Mas mais que isso, se você prestar atenção com um pouco mais de cuidado, você vai notar que no restaurante ele pode ter mais de uma ferramenta do mesmo tipo. Então eu já vi restaurante que tem a faca para você passar manteiga no pão, por exemplo, no couvé, na hora antes de iniciar a refeição. Então é uma faca sem ponta, muitas vezes sem corte, para você simplesmente espalhar a manteiga ou o molho no pão. Você tem a faca da refeição normal, você tem a faca da carne, que é uma faca mais específica para você cortar carnes que são mais altas, carnes que são difíceis de serem cortadas. Então, para a mesma funcionalidade, você tem ferramentas específicas para aquele tipo de restaurante ou para aquele tipo de alimentação que você vai pedir. No mesmo restaurante, se tiver carne, se tiver, por exemplo, massa, ele não vai te dar uma faca dessa para você comer uma massa. E aí é que começam a aparecer os segredos. Do nosso negócio. Quando a gente fala de divulgação, quando a gente fala de venda pela internet, é inevitável que a gente fale de volume, que a gente fale de alto tráfego. Quem tem muito resultado trabalha com alto tráfego. Não tem como a pessoa ter muito resultado se não tiver grande tráfego. E quando você começa a entrar no mundo do tráfego, são os detalhes que fazem a diferença. Você montar toda uma máquina que vai vender o teu produto pela internet, no primeiro momento ele até dá um pouco de trabalho, mas você monta. Mas o que realmente faz diferença para você ter grande resultado, ter um ROI, ter um retorno sobre o investimento que você vai fazer em mídia grande, é se as ferramentas que você está usando, elas estão otimizadas para cada pedacinho do processo. E é aí que eu acredito que a Eduz tem uma grande diferença com relação a outras ferramentas de checkout, outras ferramentas de afiliado, outras plataformas, redes de afiliado do mercado. Nós não somos simplesmente um checkout, nós não somos simplesmente um local onde vai poder passar o cartão de crédito. Nós somos um checkout especializado com diversas subferramentas. Nós somos uma faca especializada no corte, só que dentro desse mundo das facas nós temos facas diferentes para situações diferentes. E é isso que eu vou começar a mostrar a partir de agora, dentro desse treinamento que eu estou dando. A partir de agora você vai conhecer o que cada pequena ferramenta faz e como aquela pequena ferramenta que existe dentro da Eduz, ela pode ajudar você a otimizar, a fazer o ajuste fino dentro do teu processo de venda e assim permitir que você tenha um grande resultado com o mesmo tráfego. Com o mesmo tráfego que você manda para a sua página de venda, você vai ter uma grande taxa de conversão. Ok? Antes de falar, de apresentar as ferramentas, é importante lembrar o seguinte. Se você for virar o ferramenteiro, ou seja, aquela pessoa especialista em todas as ferramentas, você acaba não fazendo nada. As ferramentas, elas precisam ser conhecidas um pouquinho para se saber que ela existe. E à medida que você vai evoluindo no seu conhecimento, você vai sentindo a necessidade de aplicar uma determinada técnica e aí sim você vai buscar, vai abrir a tua caixa de ferramentas e vai buscar aquela ferramenta específica para aquela técnica que você vai aplicar. Então, você não precisa ser especialista, por exemplo, em área de membros, ser o mestre dos mestres em área de membros.
Mas você precisa saber que existem vários tipos de área de membros diferentes. De repente você quer começar a fazer vendas por upsell, ou seja, depois que a pessoa já comprou o seu conteúdo, você pode pensar, não, como é que eu faço para implementar o upsell dentro da minha área de membros? Como é que eu faço para utilizar a compra com um clique da Eduz, o One Click Buy, né? A compra com um clique da Eduz dentro da minha área de membros. Então aí você já sabe que existe a compra com um clique, aí você vai lá e dá uma olhada especificamente como é que faz para usar da melhor forma possível a compra com um clique. Então é bom você saber que existem todas as ferramentas, você conhecer para que você no momento certo você saiba, puxa, aquela ferramenta vai me ajudar mais nesse momento, você não fica correndo atrás do rabo. Mas você não tem que se preocupar se você não entender tudo agora nesse momento, e você não tem que cair na armadilha de achar que é difícil, que tem muita coisa para ser feita e você não vai conseguir. Não, a ideia é que se tem uma visão geral e na hora de aplicar, aí você estuda especificamente aquela ferramenta, ok? Então vamos lá, vamos começar a conhecer as ferramentas da Eduz.